A aula de hoje é sobretudo relacionada com um fenómeno denominado osteólise. Fenómeno esse que muitas vezes leva à falência das próteses, que muitas vezes era uma situação conhecida das artroplastias totais da anca, mas que tem vindo a aparecer com maior frequência nas artroplastias totais do joelho, fruto de características que nós podemos e iremos identificar durante esta nossa aula. A aula será basicamente constituída por uma pequenina revisão, digamos, da biologia e depois uma apresentação clínica relacionada com alguns casos de osteólise. Para esta aula quero agradecer o contributo da professora Helena Figueiredo, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e do professor José António Simões, da Universidade de Aveiro, não só pelos esclarecimentos que me prestaram relacionados com as ciências básicas, como com alguns dos diapositivos que eu aqui apresento e que foram gentilmente cedidos por esses dois professores. Queria também referir que não tenho qualquer conflito de interesse no caso do trabalho em apreço. Vamos começar por fazer uma definição extremamente importante. Muitas das vezes a falência e a avaliação da falência clínica num doente com prótese é feita pela radiolucência. E o que é que consiste a radiolucência? É uma pequena imagem radiotransparente que aparece entre o osso e a prótese. Por vezes não tem valor absolutamente nenhum, foi uma má cooptação das superfícies. Por vezes é um primeiro sinal do fenómeno de osteólise e é muito frequente nas próteses totais não cimentadas. Como valorizar esta osteólise e a radiolucência? Bom, é evidente que essa valorização é feita comparando radiografias. Podemos ver uma pequenina imagem e fazer uma medição da sua dimensão da radiofrequência dessa imagem radiotransparente. Está a aumentar? Não está a aumentar. E podemos compará-la com radiografias anteriores do pós-operatório imediato ou do pós-operatório um mês ou um mês e meio ou 2 meses depois da cirurgia, para verificarmos se é uma situação estável e que é de uma má cooptação ou é uma situação que tem a ver com uma reabsorção progressiva da superfície óssea que está em contacto com a prótese. A radiolucência é diferente da osteólise, só que é chamada a atenção porque a radiolucência pode ser uma forma de apresentação inicial e de nos chamar a atenção da presença de uma osteólise. A osteólise é uma imagem cavitária, uma imagem de lice óssea que é talvez um dos maiores mecanismos para a falência de uma prótese. É talvez a causa mais frequente nas próteses de nível da anca, mas também pode ser nível do joelho. A presença de uma osteólise, de uma imagem cavitária, não significa uma reação, digamos, imunológica ou outra reação aos materiais. Pode ser uma infecção, pode ser uma reação de adaptação da superfície óssea às alterações biomecânicas que foram produzidas pela prótese, pode ser um tumor ou uma lesão metastática e pode ser uma reação, muitas das vezes, às partículas com perturbação, nomeadamente perturbação da lei e das regras da osteogênese.
Para isso, vamos relembrar 2 ou 3 conceitos da biologia do tecido ósseo. O primeiro conceito é recordar o osteoclasto. O osteoclasto é uma célula-chave, é uma célula polinucleada, é uma célula considerada do sistema macrofágico, portanto, da zona do sistema imunológico, que atua e tem capacidade de atuar quer a nível da estrutura óssea e da matriz óssea mineralizada, e, portanto, acidificando e dissolvendo os cristais de hidroxiapatite, como aqui nós podemos ver, mas também produzindo enzimas proteolíticas que fazem a degradação da matriz colagénica. O osteoclasto consegue fazer tudo. É uma célula rica em mitocôndrias, rica em aparelho de Golgi, com muitas áreas de uma membrana celular extremamente extensa, com vilosidades, e que, como aqui vemos, por exemplo, neste diapositivo, pode atuar a nível da matriz óssea, reabsorvendo a matriz e trabalhando quer na matriz do próprio osso, quer nas estruturas de tecidos conjuntivos que estão no osso, nomeadamente no colagênio. No trabalho de remodelação óssea existe uma produção óssea, mas também existe uma reabsorção. Essa reabsorção é feita essencialmente pelos osteoclastos, que são uma equipa quase de células que vão escavando a nível do osso, vão por baixo do osso abrindo galerias e túneis, que depois servem para a entrada ou até acesso dos osteoblastos e da sua formação óssea com osso lamelar ou osso esponjoso, como aqui podemos colocar, mas que também servem para contrabalançar e reabsorver um osso que não é necessário. Devo-vos relembrar aqui, de uma forma sucinta, a lei do Wolff, que determina que, quando existe um aumento da carga sobre o osso, há a produção de novo osso de estrutura óssea. Quando existe uma perda de carga, há uma reabsorção. Pois nesta matéria, os osteoclastos são essenciais e são um dos elementos chaves mais fundamentais para esta regulação e para este equilíbrio. Mas estes osteoclastos não estão sozinhos. Estes osteoclastos estão ligados às estruturas sanguíneas, chegam através dos vasos sanguíneos, mas também têm ligação aos linfócitos, nomeadamente aos linfócitos T. Portanto, o sistema imunológico está sempre aqui chamado à atenção. Linfócito T, mesmo o linfócito B, células dendríticas não produtoras de estruturas ósseas, e este conjunto tem uma ligação extremamente íntima no tempo e no espaço, e é ele que dá origem ao equilíbrio da estrutura óssea, à sua maior fragilidade, à sua maior resistência, e tudo isso é feito numa integração extremamente importante. E, portanto, nunca esquecer que os principais agentes celulares a nível ósseo trabalham conjuntamente com o sistema imunológico, que também lhes transmite informação essencial. Para ajudar um pouquinho mais, existem meios de comunicação. Como é que as estruturas comunicam? Comunicam através de proteínas e estruturas de ligação, nomeadamente a proteína RANK e a proteína de ligação RANK-L, além da osteoprotegerina, que é uma espécie de um rióstato fundamental no equilíbrio desta formação, reabsorção óssea. E, portanto, é
esta ligação, que é uma ligação íntima que existe entre os precursores osteoclásticos, a sua diferenciação, a sua ativação, a reabsorção óssea e depois também a sua estimulação, quer para as células do estroma, quer as células dos osteoblastos. E, portanto, estes mediadores ou estas comunicações são essenciais, porque qualquer perturbação nestes comunicadores pode levar a uma alteração de todo o sistema e todo o equilíbrio. Na prática, temos aqui uma sinfonia em que eu direi que se o osteoclasto não é o solista e o primeiro solista ou o primeiro violinista, até poderá ser o maestro. E, portanto, quando estamos a trabalhar em remodelação óssea, temos de entender que esta remodelação pode também ser considerada e funcionar como um processo inflamatório, daí a sua íntima ligação aos mediadores linfocitários, principalmente por partículas ou por materiais que são considerados não próprios. Existem outros dados extremamente importantes, por exemplo, na área da osteoimunologia, a artrite reumatoide, ou a doença periodontal, ou mesmo a osteoporose, que também são perturbações deste equilíbrio entre osteoclastos e osteoblastos. Os próprios processos de metastatização e de reabsorção óssea também têm como base este equilíbrio e este mecanismo inflamatório. E em toda esta problemática, sempre que há uma perturbação deste eixo, existe uma alteração, quer no sentido da reabsorção, quer no sentido da formação de ósseo. E, portanto, isto é uma demonstração de que o osso não é uma estrutura inerte, é um tecido vivo, é um tecido notável, com uma capacidade biológica e singular de se autorreparar e de responder às solicitações que lhes são colocadas no dia-a-dia e em todo o tempo de vida desta estrutura. A utilização de implantes ósseos vai, como é óbvio, ser reconhecida por esta estrutura como uma estrutura não própria, vai dar alguma reação e essas reações biológicas dependem não só da característica do doente, do sistema musculoesquelético, do tipo de articulação, da própria geometria do implante, da textura da superfície. Tudo isto vai variando e constitui um tripé extremamente importante num equilíbrio que foi agora introduzido ao tentarmos resolver uma artrose ou uma fratura com a implantação de uma artroplastia. Agora, há aqui uma peça-chave na osteólise que é extremamente importante. Para haver a osteólise, é preciso haver fagocitose, nomeadamente das células e dos macrófagos, que estão na área envolvente em relação à zona da prótese, ou do local onde está uma partícula. Mas há aqui uma característica fundamental e essencial, que é a dimensão da partícula. Se a partícula tiver mais de 10 micra, o que vai acontecer é uma situação como aquela que está aqui representada na microscopia óptica e de polarização de uma partícula de polietileno que vai dar origem a um granuloma de corpo estranho. Esse granuloma de corpo estranho não vai, em norma, perturbar o equilíbrio entre o osteócito e o osteoblasto. Mas já as pequenas partículas que aqui vemos espalhadas pelo tecido, nomeadamente partículas menores de 10 micra, são partículas essenciais, pois essas partículas
vão dar origem a uma fagocitose e vai ser utilizado pelo macrófago, que vai apresentar esta partícula como um material não próprio e que vai dar origem a uma reação, a tal reação inflamatória que vai perturbar todo o equilíbrio que nós temos a nível da estrutura osteoblasto, osteócito, osteoclasto. E, portanto, não basta a alteração das cargas, a alteração da mecânica de uma estrutura nova que foi implantada numa articulação, também temos as partículas, principalmente a médio e longo prazo, partículas essas que vão dar reações que muitas vezes levam à reabsorção ou ao aumento da atividade osteoclástica ou diminuição da atividade osteoblástica ou ambas. E toda esta estrutura inflamatória é variável, mas como que estão aqui a ver, temos dois tipos de macrófagos e depois depende de como o macrófago que vai fagocitar aquelas partículas, muitos deles vão colocar e produzir citocinas pró-inflamatórias e que vão claramente levar à reabsorção e à estimulação da osteoclastogénese e depois da reabsorção, e outras que são anti-inflamatórias, chamamos-lhe assim, e que vão tentar e que estimulam a produção de osteoblastos e, sobretudo, de uma produção óssea, digamos, de uma forma grosseira. Portanto, veja-se que estas partículas, a presença destas partículas, além da sua produção, também tem a ver com o próprio indivíduo, o próprio receptor, com a forma como ela é produzida e a reação, não só inflamatória, como a reação mecânica. E aqui está o tal tripé que nós vimos há pouco do professor Simões da Oliveira. Para haver osteólise, não é só o tamanho da partícula, é também o tipo de partícula. Uma partícula metálica, cobalto e crômio é uma partícula tóxica para a célula. E a célula irá sofrer necrose, irá morrer e não tem tempo de produzir qualquer mediador. Mas uma partícula de titânio é uma partícula fagocitada, com produção de citocinas, muitas delas inflamatórias, ou mesmo de polietileno. E depende da forma e do tamanho dessa partícula, a reação ser uma reação imunológica ou uma reação de corpo estranho. Aqui temos um exemplo, vejamos na seta, como podemos ver ao longo dos outros parafusos, de uma prótese no caso de Miller-Galland, prótese fixada por parafusos e aonde é já visível a presença de imagens cavitárias. Estas imagens poderão confundir-se com imagens de instabilidade. Podemos pensar, bom, mas isto é devido a uma instabilidade da fixação, mas estas imagens são devidas a alterações já no metabolismo e no sistema de osteoclastogénese e de reabsorção óssea, como por exemplo podem ver à direita, onde já começamos a ter uma imagem cavitária à volta de todo o parafuso. E vejam que não é bem instabilidade, porque instabilidade iria produzir também uma alteração do próprio parafuso ou uma alteração da orientação do parafuso. Esta reação é provocada pelas partículas de polietileno que, na interface entre o polietileno e o prato tibial, passam através dos pequeninos parafusos, e esse parafuso, por melhor apertado que esteja, tem zonas de passagem, de micropassagem, por onde vão estas partículas ser difundidas. Claro que
Neste exemplo, já com uma prótese membrana 2 que tentou corrigir, melhorando a fixação, também vemos algumas alterações de osteólise e vemos também claramente alterações de metalose com presença, sobretudo de partículas de metal que estão já contidas e que já impregnam a membrana sinovial e nós podemos ver perfeitamente já o contorno do fundo de saco patelar e o fundo de saco posterior. Aonde são feitas estas partículas? Em muitos modelos, mas principalmente de congruência. Quanto maior a congruência das superfícies articulares, este atrito de contacto e esta geração de partículas é maior e é sobretudo partículas de pequeninas dimensões, isto é, menores que 10 micra. As primeiras próteses, como vem aqui à esquerda, da prótese de Insual Bernstein, as superfícies não eram tão congruentes. E, portanto, as partículas que eram formadas eram partículas maiores de 10 micra. Logo, essas partículas iam dar uma reação do corpo estranho, ficariam suspensas a nível do líquido sinovial, mas não são fagocitadas e não vai haver uma osteoclastogénese e uma estimulação do sistema de reabsorção óssea. Já as próteses cujo desenho geométrico é como é que é apresentado, apresenta uma maior congruência e as próteses melhoram muito a mobilidade, melhoram muito a sua estabilidade, mas também vão gerar mais partículas e é de esperar que gerem mais partículas menores de 10 micra. Partículas menores de 10 micra implica a possibilidade real de osteólise e a possibilidade real da formação de imagens cavitárias, imagens essas que depois, ao aumentarem, vão dar origem a uma fragilidade de todo o osso metafisário, inclusive do próprio osso cortical. Lembremos também da partícula, tipo partícula e constituinte da partícula, mas também não nos esqueçamos que as avaliações mostram que as osteólises são mais frequentes em doentes de sexo masculino, em doentes jovens e com maior atividade, em doentes onde foi aplicada a prótese há mais tempo, isto é, nunca antes de 5, 6, 7, 8 ou mais anos, em implantes não cimentados, como aquele que aqui é reproduzido, ou mesmo se for cimentado quando tem uma utilização excessiva ou tem um mau alinhamento. Como aqui vem, tem uma imagem cavitária a nível do prato tibial, mas também se vê um desgaste, uma destruição da prótese com o próprio desgaste a nível do componente tibial. Esta osteólise é considerada, neste momento, com alguns materiais, uma possível causa e talvez um fator major na falência de algumas artroplastias, às vezes até por fadiga de material, como aqui vemos nesta nossa imagem da direita. Conduz claramente a uma revisão, sobretudo em situações de descolamento cético. E, por último, lembrar que esta realidade ainda não é muito conhecida, sobretudo por parte dos cirurgiões do joelho, visto que a produção de partículas era de maior de 10 micra, agora a evolução para o novo tipo de prótese, de desenho de geometrias congruentes, é que faz criar partículas com menos de 10 micra e, portanto, ela foi muitas vezes desconhecida e era muito mais conhecida, sobretudo a nível da anca, e era muito conhecida também, sobretudo, das próteses não cimentadas. Mas ela existe e tem sido um fator de potencial de agravamento, um potencial fator, inclusive, de descolamento, e tem que ser
começada a ser equacionada como uma causa e um risco importante na falência da prótese total de joelho. O diagnóstico é feito, sobretudo, pela radiografia. Podemos fazer um ataque, mas é a radiografia com a presença das imagens cavitárias que melhor nos define o diagnóstico. Quando há derrame, podemos fazer uma punção articular para ver e diferenciar de uma infecção, de uma presença de algum metal, ou até muitas vezes partículas de metal ou outras partículas em suspensão, como aqui vemos, e inclusive, no caso de alguma dúvida, fazer uma biópsia sinovial. Não se pense que a osteólise é apenas das próteses de deslizamento. Por exemplo, temos aqui uma prótese de Guépard que causou uma osteólise muito importante por uma falência da transição da charneira posterior dessa prótese, nomeadamente do pequeno polietileno que lá estava, que não era tão resistente quanto devia ser e que provocava partículas extremamente importantes e que levaram, como aqui, à necessidade de rever esta prótese. Outro exemplo que é importante é o chamado metal back, nomeadamente a nível da patela. Na década de 90 do século passado, ele era muito utilizado nas próteses não cimentadas e esse metal back revelou-se desastroso, pois fragilizava a resistência do polietileno e fazia com que, muito rapidamente, esse polietileno desgastado produzia partículas essas que depois iam dar reações a nível ósseo e mesmo metal e partículas metálicas de pequena dimensão, como aqui vemos nesta radiografia e neste perfil onde se vê muito bem o fundo saco subquadricipital e se vê a zona de cavado poplíteo, onde há uma coleção de partículas perfeitamente assustadora e que delimitam toda a membrana sinovial e cujo único alívio que pode dar a quem esteja aqui é que, pelo menos, as partículas não entraram em circulação. Mas às vezes não é bem assim. Essas partículas, nomeadamente as partículas de metal, podem vir, como aqui é demonstrado, a dar dermatites e dar alterações cutâneas associadas e, muitas das vezes, no próprio membro em que a prótese foi implantada, mas não significa que não seja no membro contralateral ou no outro segmento do corpo. E, obviamente, que estamos depois perante uma destruição muitíssimo marcada. Vejamos a própria membrana sinovial e mesmo a estrutura óssea. Vejamos que é uma estrutura que é uma completa lama sem grande consistência. E veja-se que depois da produção de partículas ao longo do tempo vai inclusive fazer toda uma destruição e uma alteração da prótese e isso conduz a grandes perdas de substância, como aqui nós podemos ver no nível do fémur. E vejam aqui a fase em que já estamos a tirar os parafusos para mostrar que, apesar de todos os parafusos, apesar de tirados, e apesar de tudo, até estavam muito bem integrados. Não foi tão fácil como isso de tirar os parafusos. Mas os pequeninos espaços permitiam a migração de pequenas partículas. Para perceberem a dimensão da perda óssea, aqui está este diapositivo com um componente femoral de prova e aqui temos um osso completamente destruído e que poderá, em muitos casos, obrigar a fazer uma reconstrução já com uma prótese de reconstrução tumoral, pois a estrutura óssea está completamente destruída. Este diapositivo mostra-nos aqui toda a criação de partículas, a destruição das estruturas da prótese e vejam perfeitamente como é que a fricção
entre o componente femoral e o polietileno destrói e produz partículas com a dimensão que vos mostrei há pouco. A solução foi a colocação de uma prótese de revisão com ao-enxerto de banco de tecidos ósseos. No caso, ignorámos a zona do cavado político porque achámos que não valia a pena fazer correr no doente mais riscos e que não era suficientemente importante para a reconstrução. Mas para chegarmos aqui, o que é que devemos fazer? Bem, sobretudo prevenir. E há lugar a prevenir? Sim, eu acho que há lugar a prevenir. Usar uma técnica rigorosa, usar um bom balanço ligamentar para produzir menos partículas, evitar deixar pequenos detritos de cimento ou pequenos detritos ósseos que começam a circular desde muito cedo na articulação, terem atenção os modelos da artroplastia total do joelho, evitar modelos com orifícios na base e, se não conseguirmos evitar esses modelos, tentar pôr pequeninos palitos ósseos ou qualquer bucha que limite e diminua de uma forma muito marcada a possibilidade de migração de partículas, que nunca será eliminada, mas diminuída. Utilizar bifosfonatos foi uma técnica que durante algum tempo até levantou algumas esperanças, ultimamente não é muito considerada e não parece ser uma solução adequada, e principalmente fazer um excelente trabalho. Espero que tenha sido útil esta aula e que tenha ajudado na vossa formação e na prevenção das osteópatas. Muito obrigado.